Olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Mais Podcast. É nesse clima natalino, nesse clima festivo que a gente está recebendo hoje o servidor público, palestrante, ele é acadêmico de Direito, foi secretário de Turismo de Itaperuna, né, foi candidato a deputado federal e é blogueiro atualmente, né, nosso amigo Jefferson Leite. Jefferson, seja muito bem-vindo, meu amigo, a mais um programa Pode Mais Podcast. Eu que agradeço, Fred, a oportunidade, cumprimentando a todos que estão assistindo aqui ao Pode Mais Podcast e desejando tudo de melhor sempre. Ok, meu amigo. Fala pra mim, Jefferson. Jefferson por Jefferson. Quem é você? Quem é Jefferson Leite? Fred, Jefferson Leite é um cara sonhador, né? Nasci no Castelo, nasci na Casa de Saúde Santa Terezinha, me criei no Morro do Castelo, aqui no centro da cidade. Aonde fomos vizinhos. Fomos vizinhos, é verdade, uma época maravilhosa. E aprendi muito cedo a sonhar. Acredito que quando nós temos sonhos, nós corremos atrás desses sonhos e transformamos em realidade. Tá certo. Você é uma pessoa muito ativa na política de Itaperuna, né? Você já foi secretário, você está sempre envolvido com o governo. Fala pra gente, como é que a política entrou na sua veia? Como é que você passou a gostar e viver política? Você tem participação nisso. Foi no ano de 2000 quando nós fundamos a Associação de Moradores do Castelo. A gente entendia, pelo meu viés doutrinário, sempre entendemos que era necessário fazer algo mais pelas pessoas. E a política é o instrumento mais prático e mais rápido de ajudar o ser humano. Nós fundamos uma associação de moradores, do qual o Fred foi diretor, também Sim, juntamente, em 2000, Associação de Moradores do Castelo. E dali nós começamos a ter mais contato com as necessidades da comunidade e foi estendido, não só do Castelo, como de toda a cidade. Vimos que era necessário interagir politicamente. Ali eu me encontro com o eterno e imortal prefeito Claudão, a quem eu tive o prazer e a honra de acompanhar durante 3 eleições, perdendo 2 e ganhando 1 com ele. Tá certo. E mais depois do Claudão, né, você foi secretário de Turismo também, né, no governo Paulada. Sim. Onde você teve uma atuação muito marcante na cidade, né, que eu me lembro que eu trabalhei também na Secretaria de Turismo junto com você. Eu lembro que foram os melhores shows de todos os tempos, né, batendo mesmo os shows históricos que a Capil já tinha feito. Você conseguiu melhorar ainda mais lá dentro do poliesportivo na época. Sim, sim. Como é que foi essa fase, Jefferson? Fala pra gente, o que você deixou de legado para o turismo de Itaperuna? Fred, nós, né, como você bem colocou, nós, porque era uma equipe ali, tinha você, tinha o PT, nosso saudoso DJ PT, grande ser humano, né, que realmente deixa saudade, mas deixa aquela lembrança boa, aquela satisfação. Tivemos ali o Toninho, o Chiquinho, uma equipe muito boa e conseguimos, graças a Deus, realizar em Itaperuna um resgate das festas na época. Porque nós vínhamos de uma gestão em que as festas eram pagas, em que os shows, às vezes você tinha um único show de qualidade, não desmerecendo, mas os outros eram shows regionais, tão somente. E nós conseguimos levar shows nacionais durante todos os dias. Logicamente, nós tínhamos os shows da cidade, os artistas da cidade, e tínhamos também shows nacionais que estavam estourados. Por exemplo, em 2011, nós trouxemos a Paula Fernandes, que havia cantado em dezembro de 2010 com Roberto Carlos na praia de Copacabana ao vivo. E era um estouro. A Paula Fernandes nunca tinha vindo na região norte e noroeste fluminense, região da zona da Mata Mineira. Conseguimos trazer o show da Paula Fernandes e deu um nó na cidade. O trânsito da cidade parou. Foi uma coisa louca. Ela estava com música estourada na novela, na Rede Globo. Um sucesso esplendoroso. Trouxemos aqui Eduardo Costa, que estava estourado também na época com um DVD de Corpo e Alma e Coração. Trouxemos Naldo Bene, The Black, que tinha passado pelo Raul Gil. Diversas atrações. Trouxemos Biquíni Cavadão para retornar o rock, porque o nosso objetivo era o quê? Fazermos uma festa bem eclética. Nós começávamos com um evento religioso, que era um show gospel, tínhamos os shows seculares e fechávamos com uma atração católica. Sim. Então o objetivo eram 6, 7 dias de festa, e quando a gente fala isso, as pessoas que não se recordam, às vezes se assustam, porque é muito tempo. Mas nós conseguíamos, graças a Deus, manter uma estrutura de qualidade com
uma redução de custo. Para você ter uma ideia, quando nós assumimos a secretaria em 2011, janeiro de 2011, até 31 de dezembro, nós reduzimos em 50% os gastos da secretaria do ano anterior, do secretário anterior. Sendo que nós trouxemos realmente shows de qualidade por um preço. As pessoas perguntavam assim, mas como é possível? É simples, é só não terceirizar o show. E o recado de ontem vale para hoje. Nós comprávamos direto, você se lembra? Fazíamos um contrato direto com o escritório do artista, sem empresa intermediária, e isso fazia com que nós economizássemos muito, trazendo shows de qualidade. Primamos, logicamente, pela divulgação do evento, na época, em todos os veículos de comunicação possíveis, em todos os comunicadores da cidade e até mesmo a mídia estadual. Nós tínhamos propaganda na televisão, que tinha naquele momento, era um boom. Ainda a internet não tinha tanta força como tem hoje, graças a Deus. É verdade. Né? Então nós conseguimos fazer, durante esses 2 anos que lá passamos, shows de qualidade. Reativamos a festa de Boa Ventura. Estava parada há mais de 30 anos. O vereador Jefinho de Boa Ventura, na época, ele não era vereador, era um líder lá da comunidade de Boa Ventura, era subprefeito do distrito de Boa Ventura. E nós conseguimos reativar a festa de Boa Ventura. Chegamos a levar Silvinho Blau Blau para cantar lá, que Sim. Nós trouxemos em 2012, a festa dos anos 80, que foi um sucesso. Foi um sucesso. Era cover da Cássia Eller, cover do Cazuza, cover do Renato Russo. Cover do Renato Russo, o Silvinho Blau Blau, o Kid Vinil. Você trouxe o Kid Vinil, eu e o Silvinho Blau Blau no mesmo show. Sim, no mesmo show. E aí nós levamos o Silvinho lá para Boa Ventura. Júnior e Gustavo tinham cantado no Raul Gil, também estavam estourados aqui de Santo Antônio de Pádua. Levamos também para Boa Ventura. Reativamos os eventos nos distritos. Carnaval em todos os distritos. Conseguimos, graças a Deus, Retiro, Venâncio que também de Umicareme. Conseguimos dividir, fora o incentivo na FIP. A Feira de Itaperuna de Preços Especiais, se lembra? Lembro, parceria com o Sim Comércio. Nós investimos do município, na época, cerca de R$100 mil na FIP, na maior edição que ela já teve, que foi também realizada no Polo Esportivo, que era a Secretaria de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Turismo. Então a gente tinha um boom de atividades muito grandes, ali um plus de atividades, e que precisavam de investimento público e principalmente de atenção. Perfeito. E esse era o nosso objetivo. E não apenas as festas de 10 de maio, né? Sim. Você fez carnavais também. Sim. Se eu não me engano, o último carnaval de Itaperuna foi você que fez ali na frente da rodoviária. 2012. Né? Você estava falando que na época a internet não era tão popular como é hoje, mas tinha um site na época que fazia cobertura de todas essas festas. Verdade. Quem não se lembra do Ita de Boa? Ita de Boa, sucesso, né? Todas as festas. Verdade. Estava em todas. Né? E pioneirismo, né? Pioneirismo. E uma parceria com a secretaria também, que dava abertura para a gente entrar em todos os shows, dava toda a liberdade para que a gente fizesse a cobertura do evento. Nós tínhamos um Motofest muito forte, nós tínhamos um encontro de carros antigos que era realizado aqui em Itaperuna, não era ainda em Raposo, era realizado no Polo Esportivo, Motofest era no Polo Esportivo, toda a estrutura da municipalidade servindo a esses eventos que eram parcerias. Motofest foi outro evento que trouxe muita gente boa também, trouxe Arnaldo Brandão, do Hanoi, trouxe vários artistas bons na época também. Tínhamos parceria com o motocross, que era realizado lá no Campo do Unidos, também no período de 10 de maio, da Secretaria de Esporte com a Secretaria de Turismo, uma parceria também muito interessante. Ou seja, foi o período mais eclético de toda, eu me recordo, de toda a história do turismo de Itaperuna. Né? Infelizmente, acabou, não se faz mais festa, não se fazem mais festas como antigamente. Né? Nós tivemos esse último ano algumas atrações, né? Atrações nacionais, mas que foram pagas com recurso federal. O deputado Murilo Gouveia trouxe, através do Ministério do Turismo, aportes de recurso financeiro para esses shows. Na nossa época, nós não tínhamos ajuda de R$1, era com recurso próprio, com muito suor, muita garra, muita luta, mas graças a Deus deu muito certo. Verdade. E falando no deputado Murilo Gouveia, ele está muito próximo ao ministro do Turismo. Sim, né, sim. Do Sabino. Uhum. E como que você enxerga essa proximidade do deputado federal e quais os benefícios que essa proximidade pode trazer para Itaperuna? Já está trazendo, né? Sim, sim. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito. Ô Fred, olha só, nós demoramos quase 30 anos para elegermos um deputado federal, depois do doutor José Egídio. O doutor José Egídio que trouxe uma conquista muito grande, um avanço para o Hospital São José do Avaí, setor de oncologia. Imaginemos hoje, minha mãe, por exemplo, foi paciente oncológica do Hospital São José do Avaí. Eu sei, eu passei por isso, eu vivi isso durante 2 anos.
Imaginemos o paciente, o familiar daquele paciente que não tem um tratamento oncológico na cidade. Ele tem que ir para outro lugar, ele sofre aquele transtorno, o procedimento da quimio, da radioterapia desgastante, desgasta a própria família. Então foi um avanço muito grande na área da saúde. Nós demoramos quase 30 anos, felizmente elegemos um deputado federal, Itaperuna conseguiu eleger um deputado federal, que é o deputado Murilo Gouveia. E com essa parceria com o ministro do Turismo, tem trago uma série de investimentos. Inclusive nós tivemos, depois de 2012, nós demoramos 12 anos para que um ministro voltasse a Itaperuna. Você se lembra muito bem? Sim. No período da GES, você inclusive fazendo a cobertura. Correto. Nós tivemos aqui a ministra do Desenvolvimento. Sim. Nós tivemos o ministro da Saúde. Sim. Né? Foi a primeira vez que vieram tantos ministros. Sim. Né? Itaperuna foi no governo Paulado. E Sim. de lá para cá não me lembro mais. Não. Aí tivemos esse vácuo aí de 12 anos e agora retornamos com essa parceria do deputado Murilo Gouveia com o ministro Celso Sabino, que eu acho fundamental, porque a nossa região ela é vocacionada para o turismo rural. Ela é vocacionada, hoje nós temos fazendas históricas, nós temos a primeira Câmara de maioria republicana em plena monarquia. Isso é um marco histórico. E aí eu gostaria de fazer um registro, Fred, porque de 1889 para cá muita coisa se perdeu. E quando o ex-vereador Rogério Garcia foi presidente da Câmara, ele fez questão de resgatar o primeiro livro, a ata histórica da implantação do município de 10 de maio de 1889. Tudo isso precisa de apoio, de aporte, de incentivo do Ministério do Turismo, e essa parceria ela é fundamental. Nós sabemos que o estado do Rio de Janeiro passa por uma série de problemas. Problemas econômicos, problemas morais na nossa política, né? Nós tivemos vários ex-governadores com problemas seríssimos. Nós tivemos vários presidentes da Assembleia Legislativa com problemas seríssimos. E o Estado não tem os recursos necessários. Ao longo do tempo, nós ficamos sempre com o pires na mão, pedindo a João, Pedro, Antônio, Maria. Sempre vinha muito pouco para a nossa região. Que a região noroeste fluminense, apesar de ter aqui um percentual de votos, apesar de ter em torno de 13 municípios, é uma região muito pobre, com um PIB muito baixo. Então os políticos não têm interesse em investir aqui. Quando nós conseguimos eleger um deputado federal, isso mostrou para nós e colocou Itaperuna de novo no mapa do desenvolvimento. E essa parceria com o ministro do Turismo, ela é fundamental, inegavelmente fundamental. Independente de opinião política, como cidadãos, nós precisamos reconhecer esse avanço para Itaperuna. Sim. Itaperuna tem muitos pontos turísticos muito tradicionais, que é o nosso Cristo Redentor, Sim. que é o distrito de Raposo, né? Mas, na minha opinião, eu acho que são pontos que são subexplorados, né? Não tanto Raposo. Raposo ainda tem um comércio das confecções, ainda tem aquela feirinha lá, mas o nosso Cristo Redentor, apesar de estar bem tratado, ele não está sendo assim, muito bem divulgado, não está sendo assim... Poderia ter muito mais, né, atrativos, né, lá. Como você enxerga hoje a gestão do turismo de Itaperuna? Olha, Fred, quando nós saímos da secretaria, porque o ex-prefeito Fernando Paulada perdeu as eleições para o Alfredão na época, que foi candidato, e ganhou do Fernando Paulada naquelas eleições de 2012, nós havíamos deixado um projeto totalmente pronto na Turis Rio para a revitalização do Cristo Redentor, com toda a estrutura necessária, com as parcerias. Fizemos na época um contato muito grande com a então deputada Miriam Rios, atriz, missionária da Canção Nova, missionária católica, e a Miriam Rios era presidente da Comissão de Turismo da Alerj. Nós conseguimos com a Miriam Rios uma série de aberturas para desenvolvermos mais a questão do Cristo Redentor. Protocolamos esses projetos, vimos a viabilidade técnica, mas o povo fez a escolha. E aí escolheu na época o Alfredão como prefeito. Isso acabou se perdendo. Durante um bom tempo se passaram os 4 anos, veio o doutor Vinícius, aí retorna o Alfredão agora, que está no final de mandato. E muita coisa que poderia ter sido feita ficou pelo meio do caminho. Porque, infelizmente, o Brasil é um país muito burocrático. Então as coisas não acontecem de um dia para o outro. Você tem que montar um projeto, você tem que esperar um exercício anterior para que aquele projeto entre no orçamento, você tem que ter esse braço político, como você falou agora há pouco do deputado federal Murilo Gouveia, você tem que ter um braço político que possa correr atrás, possa impulsionar os projetos, porque tem muitas ideias, mas elas ficam engavetadas. Então nós estávamos com a coisa preparada, mas quis Deus e o povo de Itaperuna que o prefeito Fernando Paulada não fosse reeleito. E
E aí muita coisa ficou pelo meio do caminho, nós vimos isso. E até hoje, como você mesmo colocou, carnaval, nós estamos há 12 anos sem um carnaval, sequer em Itaperuna. Ah, mas o dinheiro do carnaval investe na saúde. Isso é mentira, isso é balela. Isso é balela de político mentiroso. O dinheiro da saúde é uma rubrica própria. O dinheiro da educação é uma rubrica própria. O dinheiro do turismo é outra verba, totalmente diferente. Então não há de se falar, não tem festa. Porque nós tivemos um prefeito aqui que dizia isso. Não vamos fazer festa, nós vamos investir em saúde e educação. Mentira. Saúde e educação, o dinheiro já vem carimbado. Tem que gastar 25%, mínimo de 25% em educação, 15% em saúde. E o restante, lógico, de todos esses recursos são distribuídos em agricultura, cultura, assistência social, saneamento básico, que é de fundamental importância. Então, quando se fala assim, não vamos fazer festa para economizar o dinheiro, mentira. Não acreditem nisso. Isso é uma grande mentira. Aliás, as festas e os eventos trazem um retorno considerável, porque as pessoas vêm de fora, gastam aqui, aquecem a rede hoteleira, compram na barraquinha, compram cachorro-quente, tomam refrigerante. Isso movimenta o dinheiro. Um município sem eventos é um município que tende a empobrecer mais cedo ou mais tarde. Sim. Empobrecendo o município, aumenta-se a violência. Aumentando-se a violência, o turismo é prejudicado. Muita coisa, né? Muita coisa. E a gente tem acompanhado o noticiário na TV, né, onde a gente tem visto uma escalada da violência, mas não pelo lado dos bandidos, justamente pelo contrário, justamente pelo lado da polícia, que vem sendo muito noticiado aí os excessos que os policiais vêm cometendo durante as abordagens. Né? Isso muito paralelo ao grande crescimento da extrema-direita, não só no Brasil, como no mundo como um todo. Como que você enxerga, né, esse crescimento da extrema-direita, esse crescimento da violência policial? O que pode ser feito para melhorar, já? Fred, as nossas instituições, elas estão no limite. No limite. Nós temos hoje, em via de regra, profissionais mal treinados, mal remunerados e aguçados a uma violência. O Estado punitivo, ele ainda é muito forte. Mas o Estado que estende a mão, nós não pensamos muitas vezes nele. É muito fácil uma operação policial subir uma comunidade ou uma favela, como queiramos dizer, e chegar lá e cometer atrocidades. Mas esse mesmo Estado não chega ali com a mão do serviço social, da assistência social, da prevenção, da alfabetização, da saúde preventiva. Então o que acontece? Nós vivemos hoje o efeito de anos e anos de abandono, de esquecimento. Quando você fala desse avanço da extrema-direita, eu sou apartidário, filiado hoje ao PSDB, mas já estive filiado ao PPS, já estive filiado ao PRB, hoje republicanos, já estive filiado ao PDT, já estive filiado a diversos partidos. Porque nós temos que entender o seguinte, os partidos no Brasil, eles são siglas, apenas siglas. Nós não votamos em partidos como acontece na eleição norte-americana, nós votamos em pessoas. Sim. E essas pessoas oscilam de um partido ou de outro. Eu penso que o extremismo ele é sempre muito ruim, porque impede que nós vejamos o contexto geral. O Brasil hoje vive numa guerra de eles e nós, negros e brancos, sulistas e nordestinos. E quem perde é a população brasileira. Porque nós somos um só país, um país gigante, continental, o quinto maior país do mundo, o segundo em áreas habitacionais, porque nós não temos maremoto, vulcanismo, terremotos, grandes catástrofes, cataclismos. Nós temos as duas maiores bacias hidrográficas do mundo, né? Que é a bacia amazônica e a bacia platina em Foz do Iguaçu. Somos ricos, abundantemente ricos em água. Temos uma fauna, uma flora maravilhosa, um país continental. Mas essa guerra só faz com que nós estejamos cada dia mais nos tornando violentos. E o que me apavora, Fred, é que as pessoas que agem dessa forma, com tamanha violência, se utilizam do nome de Deus. Permita-me dizer o seguinte, Jesus chama Simão Pedro, que era um pescador, Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, e pergunta, tu me amas? Sim, Senhor, claro que eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Ninguém pode amar a Deus se não levar paz. Quando nós incitamos um discurso de ódio de uns contra os outros, quando as pessoas desejam a morte, você vê um fato terrível agora, aconteceu na questão da cirurgia do presidente Lula. Sim. Eu fiquei apavorado, sabe por quê? A gente começa a descrer que nós estamos no século XXI. As mesmas pessoas que torcem
contra o aborto, né? Sim. São a favor de que o presidente morra. Sim. É um E paradoxo nos esquecemos gigantesco. de que todas as autoridades, segundo o texto bíblico, são constituídas por Deus. A urna eletrônica, houve fraude, houve isso, porque tem uma balela desde que surgiu a questão da urna eletrônica. Eu vou trazer para Itaperuna, foi na eleição de 2000, quando o Claudão disputou a eleição com o Péricles Olivier. E aí muita gente dizia assim, olha, eu apertava o número do Claudão, que era 25, o número do PFL, antigo PFL, e aparecia o rosto e demorava a aparecer o rosto do Claudão. Porque existia, você imagina, em 2000, há 24 anos atrás, os primeiros votos de urna eletrônica aqui em Itaperuna, então surgiu aquela ideia de que havia uma fraude na urna eletrônica. Isso é muito antigo, tá? Eu estou falando de 24 anos atrás, não é de hoje. Que a historinha é a mesma. Que a história é a mesma. E aí dizia assim, o Claudão ganhou a eleição, mas o Péricles roubou a eleição. Não, a eleição foi legítima. Como a eleição do presidente Lula também foi legítima. Independente de corrente política de esquerda ou de direita, a partir do momento que um governante ganha a eleição, é a vontade popular, é o sufrágio que é levado às urnas, o voto popular, ele é o presidente de todos os brasileiros. De direita, de esquerda, pretos, brancos, amarelos, pardos, indígenas. Eu acho que nós precisamos parar com essa guerra que acabou a eleição, e eu venho falando assim, o Brasil desde 2013 vem enfrentando isso, sabe? Uma guerra cotidiana, quando estourou a questão da Petrobras e todas essas guerras, a Lava Jato, uma série de fatores, nós estamos criando uma guerra civil, uma guerra interna. As pessoas estão se inimizando por causa de política. Ah, eu voto naquele candidato e o Fred vota no outro, vou excluir o Fred da minha rede social, vou bloquear o Fred. Quanta ignorância, Sim, quanta intolerância. Eu deixei para trás por conta de política, quantas pessoas viraram as costas para mim. Cara, é absurdo. Por conta de política. Então, assim, e eu costumo dizer o seguinte, esses grandes líderes, vamos pegar aqui os líderes hoje da esquerda e da direita, que seria o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles não sabem quem somos individualmente. Nós precisamos nos amar, porque a política vai passar. Como passa, de ano em ano tem eleição. Eleições municipais, eleições estaduais e federais, mas nós continuamos os mesmos. Nós vamos continuar levando a mesma vida, trabalhando, convivendo, e precisamos ter harmonia. Então eu penso, Fred, que hoje as instituições são reflexo do que a nossa sociedade está sendo. Adoentada, sobre uma ideia de religião. E aí me permita citar Karl Marx, que dizia que a religião é o ópio do povo, uma frase muito pesada. O ópio, a droga do povo. Mas Karl Marx não falou da religiosidade, ele falou da religião, que cega, que tolhe as pessoas, que torna as pessoas massa de manobra para atender a interesses de alguém que ganha muito dinheiro às custas de vender uma ideia para aqueles que são guiados. Então, eu acho que nós estamos vivendo um certo retrocesso. Tá? É preciso abrirmos os olhos, é preciso que estejamos muito atentos e compreendemos que política não é disseminação de ódio. Aonde há ódio, há discurso de rancor, não existe política. Existe crime e existem criminosos. Falando em religião, sim, né, quem acompanha você nas suas redes sociais, vê que você, dentro da sua religião, você é uma pessoa muito ativa. Você dá palestras em todas as cidades da região aqui. Ontem mesmo, né, você esteve em Cambuci fazendo uma palestra muito bacana lá. Então eu queria saber de você, como que você vê essa entrada da religião na política? Né? Quando foi que se fundiu religião com política? A gente sabe, né? Que foi criado para que seja criar uma massa de manobra, para que seja mais fácil o controle, né? Que a população obedeça mais. Né? Quem não tem o que temer, não tem o que temer. Sim. Né? Então eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa mistura de política e religião. Se é salutar para o país, se não é? Fala pra gente como você vê isso. Olha, eu penso o seguinte, Fred, política, nós fazemos política desde o momento que amanhecemos até o anoitecer. Quando a gente passa pelo vizinho e cumprimenta, é um ato de política. Quando nós chegamos no supermercado, numa venda da esquina, no trânsito, no dia a dia, convivemos, nós estamos fazendo política. Mas o que tem acontecido entre religião e política é politicagem. Na maioria das vezes. Claro que toda regra tem exceção. Toda regra tem exceção. Seria muito bom que os religiosos estivessem antenados com a política. Estivessem levando de dentro das unidades religiosas para a política.
esses preceitos religiosos, essa religiosidade. Mas acontece o contrário. Nós vemos que grandes líderes utilizam essa politicagem barata e suja para escravizar cada vez mais o povo. Infelizmente, nós ainda não compreendemos o que é democracia, esse governo do povo, com o povo e para o povo. Nós ainda não compreendemos que nós somos os detentores e os agentes transformadores da nossa sociedade, que o poder está em nossas mãos. Não compreendemos isso. Nós elegemos, e aí quando eu digo eleger, eu não estou dizendo de eleger na urna, mas elegemos mitos. E o termo mito já é um termo que por si só já diz que é mentira. Sim. É um termo ilusório. Então quando alguém diz assim, o Fred é um mito, eu não penso que eu estou te elogiando. Eu estou dizendo que o Fred é uma mentira. Então o mito é uma mentira, é uma alegoria, é uma metáfora, é uma figura de linguagem, é uma apologia que se faz, mas que não existe. Então nós precisamos tomar a responsabilidade, não é esperar que o líder religioso, o padre, o pastor, o pai de santo, o dirigente espírita, resolva o nosso problema. Nós temos que resolver o problema. Porque, Fred, existe muita gente que é escravo da religião. Enquanto o cara muitas vezes anda a pé para levar o filho na escola pública, sofrendo e suando nesse sol terrível de Itaperuna, muitas vezes o líder está no carro importado com ar-condicionado ligado, levando o seu filho para a melhor escola particular. E quem paga é o próprio fiel. Sim. E é esse líder que também vende esse fiel para o político todo-poderoso. E aí, vamos pegar Jesus Cristo. Aonde o pastor se intitula liderança política. Sim, sim. E aí as pessoas acabam... Não, porque o meu líder religioso diz que eu tenho que votar em fulano, que eu tenho que fazer isso, porque é ciclano. Eu acho muito interessante. Claro que as bancadas religiosas, elas representam um avanço, mas em alguns casos também representam um retrocesso. Porque eu não posso acreditar, por exemplo, que alguém que se diga religioso faça apologia à morte. Nós temos um Estado brasileiro, a nossa Constituição é a Constituição Cidadã, promulgada em 1988, que prevê direitos, garantias, é uma Constituição por natureza garantista. Quando um líder religioso fala em pena de morte, eu me recordo lá de Moisés no Decálogo, quando ele sobe o monte e um dos mandamentos, os 10 mandamentos, é não matarás. Sim. Então como é que um líder religioso pode fazer apologia à pena de morte, qual seja o tipo de crime cometido por esse indivíduo? Onde está o princípio da religiosidade? E quando nós falamos em religião e politicagem suja, você vê que Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, só narram um momento de ira de Jesus. É o momento em que ele encontra os vendilhões do templo. Foi há mais de 2000 anos, parece que é hoje. Quando ele vê que estavam fazendo comércio na casa do Pai, e ele expulsa e esbraveja com os vendilhões do templo. Hoje nós temos vendilhões do templo, só que modernos. Não estão vendendo pombos, não estão vendendo animais, estão vendendo pedaços do céu, estão vendendo seus próprios fiéis às custas de muito dinheiro. E não raro a gente vê casos de líderes políticos em escândalos terríveis de corrupção, de sonegação de impostos de renda, de lavagem de dinheiro. E esses líderes, às vezes, eles não querem ser o político, mas eles querem eleger os políticos. Eles querem ser amigos dos reis. Então, comumente, formam algumas bancadas e dizem assim, vamos eleger fulano, beltrano, que vai representar os nossos interesses. Quem paga a conta? É o povo brasileiro, infelizmente. Eu, esses dias atrás, estava conversando com um ex-líder religioso. Sim. Não vou citar de qual religião aqui, porque senão vai ficar muito óbvio. Uhum. E ele comentando comigo, né, elogiando a ação do governo de Israel contra o povo palestino, que havia matado muitos líderes, né, terroristas, e ele falando aquilo como se fosse uma coisa muito boa, né? Como mataram não sei quantos terroristas. Eu olhei para ele assim, mas quando você era líder religioso, não tinha nos 10 mandamentos que você pregava, não tinha um não matar, e ele ficou sem resposta. Ele não falou mais nada. Jefferson, vamos só parar um pouquinho aqui, porque eu preciso falar dos nossos patrocinadores, né? Oficina da Massa, a melhor pizza da cidade. Autoescola Opção, para você que está querendo tirar a sua carteira de motorista, Autoescola Opção é a melhor opção em Itaperuna. Drogaria Saúde Farma, a entrega mais rápida da cidade. Pediu, chegou, tá? Escritório de Advocacia Gisele Azevedo, que inclusive faz parte aqui do nosso jurídico. Vamos falar um pouquinho continuando falando em política, né? Vamos falar um pouco da política regional, né?
Muitas coisas aconteceram aqui, alguns prefeitos da região foram reeleitos, outros foram eleitos e não levaram. Sim. Fala um pouquinho para a gente sobre a política regional. Como você viu o resultado da política desse ano? Ô Fred, olha, a nossa região teve algumas surpresas, né? Alguns casos ainda não resolvidos, alguns questionamentos. Eu quero falar em surpresas. Nós tivemos em Miracema a eleição da prefeita Alessandra Freire, a primeira mulher eleita na história de Miracema. É um grande avanço, sem sombra de dúvidas, porque a política ainda é um território dominado pelo machismo. Esse conservadorismo muitas vezes impede que as mulheres participem da política. Que elas, muitas vezes nós homens, não incentivamos as mulheres a participarem da política. Então eu penso que a eleição da Alessandra Freire foi um marco, e está sendo um marco para Miracema, para a cidade de Miracema, muito interessante. Em Porciúncula, nós tivemos o prefeito eleito Guilherme Fonseca lutando contra uma máquina, contra um esquema avassalador do prefeito Léo Coutinho, prefeito por 2 mandatos, que lançou um candidato. E o Guilherme, com uma campanha muito pé no chão, de muita simplicidade, foi levando as pessoas a entenderem, numa campanha muito curta, de 45 dias, levando a entenderem que era o melhor projeto para o município de Porciúncula. Só que é muito triste quando a gente vê que as pessoas, nós falamos agora há pouco, dessa questão de não respeitarem, não ter o respeito da politicagem. O prefeito Guilherme Fonseca ganha a eleição. Não se instaura uma transição de governo. Ele precisa entrar com mandado de segurança na justiça para que fosse implantada e decretada a transição de governo. Foi dificultada a transição. Foi dificultada. Muito bem. Então baixou-se a portaria com a equipe de transição de governo. Para complicar a coisa, agora essa transição, há poucos dias de uma posse, nós estamos há poucos dias, não consegue ter acesso aos órgãos públicos, porque eles estão fechados. E aí o prefeito tem que se valer de novo para se cumprir através novamente de uma ordem judicial para tentar que o município abra a caixa preta da prefeitura de Porciúncula. Então assim, isso é trágico, isso é triste, porque é não respeitar a vontade do povo que foi às urnas. Uhum. Nós tivemos em Natividade a eleição do prefeito Taninho Toledo, que parece que está sendo a mais que polêmica enfrenta uma briga judicial terrível, né, Taninho, que teve o registro de candidatura deferido pelo juízo eleitoral da comarca, doutora Leide-Jane, e quando chegou no TRE teve esse registro indeferido, que houve um recurso do Ministério Público Eleitoral, e lá esse registro foi indeferido, ele recorre ao TSE, e numa decisão monocrática, o ministro Nunes Marques indefere o pedido de candidatura de Taninho. Tinha que ser bolsonarista. Então, o que vai acontecer agora? O Taninho vai recorrer para o plenário da Corte Eleitoral, né, porque é uma decisão monocrática. Muitas pessoas já diziam assim, não tem mais chance, não tem mais jeito. E o Taninho reafirmou e ratificou que vai continuar lutando até os 45 minutos para valer a opinião e a decisão popular que foi eleger o prefeito de Natividade. É uma luta muito grande. Sim. Falando em coisas estranhas que aconteceram também, aconteceu uma coisa muito estranha também em São José de Ubá, onde nós só tivemos um único candidato a prefeito, não teve oposição. Verdade. Como que você vê isso, gente? Olha, por que isso aconteceu? Existia uma oposição muito forte, que era o ex-prefeito Marcionílio Botelho, que vai, inclusive, ser secretário aqui da Peruna. Secretário de Fazenda vai ser o Marcionílio Botelho, do prefeito Nel. Aí o Marcionílio era o candidato, pré-candidato de oposição ao prefeito Jean, estava tudo certo, arregimentando o grupo, reunindo, conversando. De repente o Marcionílio adoece. Adoece muito, não tinha condições, estava muito doente, e o Marcionílio não vem candidato, não lança ninguém dentro do próprio grupo e permite que o prefeito Jean seja candidato sozinho, né? O prefeito Jean, que vem fazendo uma administração que a maior parte da população aplaude em São José de Ubá. Mas o processo democrático, ele exige que nós tenhamos no mínimo 2 candidatos, para que as pessoas possam ter uma forma de contrabalancear propostas, planos de governo, porque quando você tem um candidato único, fica até difícil você falar em plano de governo, né? Então, a ausência do Marcionílio Botelho nas eleições, ou de qualquer outro nome que ele poderia ter lançado, já que ele estava tão doente agora, graças a Deus, ele está curado, está bem, que vai ser secretário aqui em Itaperuna, ele poderia ter indicado alguém. Pegava pela mão, fulano é meu candidato, é minha candidata,
para que pudesse engrandecer o debate em São José de Ubá. Sim. Mas isso não aconteceu. Eu penso que o município perdeu consideravelmente, porque o debate político, mais uma vez frisando, não é ódio, é o debate de ideias. Ele é importantíssimo para o crescimento. Porque a verdade ela é como um espelho que se parte em 1000 pedaços. Cada um detém um pouco. E aí os candidatos num debate político, numa campanha, cada um pode pegar um pouquinho da ideia do outro, aprimorá-la, modificá-la, uni-la juntamente com as suas ideias e realizar coisas muito importantes. Agora, quando o candidato é único, uno, solitário, fica muito difícil. Eu acho que São José de Ubá perdeu uma grande oportunidade. Sim. Um fato a se destacar também é a Prefeitura de Bom Jesus da Papuana, onde o prefeito Paulo Sérgio Cirilo se reelegeu com mais de 70% dos votos válidos. Ou seja, sim, foi uma unanimidade, foi um excelente governo. Parabéns, Paulo Sérgio, pela reeleição. Mais uma vez, estamos juntos. Você tem municípios, Bom Jesus, Italva, Cardoso Moreira, que os prefeitos tiveram uma aceitação muito grande realmente. Inclusive, um dos candidatos que participou dessas eleições lá em Bom Jesus, Itapapuana, também está cotado para ser secretário em Itaperuna, que é o Sávio Saboia. Sávio Saboia. Está cotado para ser secretário municipal de saúde aqui em Itaperuna. Mas ele não era de turismo? Não, ele tem uma ligação muito grande. Ele começou a vida como empresário da noite. Eu já fui a muitas festas na época do Ita de Boa. Eu já fiz muita cobertura de festas, das festas da fantasia. Famosas. Depois o Sávio foi para a Secretaria de Saúde, com a Branca lá em Bom Jesus. Foi também secretário em São João da Barra, com a Carla Machado. Sim. E acabou se vinculando muito a essa questão da saúde. Ele que é bacharel em Direito, ou advogado, salvo engano, e acabou se vinculando a essa questão de saúde. E hoje é o nome cotado pelo prefeito Nel para ser o secretário municipal de saúde, trazendo todo o staff de Bom Jesus. Todo o staff da Secretaria de Saúde, procuradoria ali da Secretaria, porque a Secretaria de Saúde, por ter gestão plena, é uma prefeitura dentro da prefeitura. Dentro da prefeitura, exatamente. Então, você tem ali um financeiro próprio, você tem toda uma equipe jurídica própria, um corpo jurídico, e esse staff todinho, segundo informações, virá de Bom Jesus do Itapapuana. Você falou aí agora, né, nós terminamos essa parte falando sobre o prefeito Nel, montando já o seu secretariado, e a política de Itaperuna, agora com um novo prefeito, com uma mudança significativa na Câmara dos Vereadores, né, inclusive mudanças até de vereadores que estavam de um lado, foram para o outro. Fala um pouquinho para a gente como que foi essa eleição, essa última eleição de Itaperuna e as consequências que vão ter. Fred, a eleição de Itaperuna foi uma eleição totalmente atípica. Nós tínhamos há um ano atrás um candidato que todo mundo dizia que era eleito, que era o candidato Cadu Novaes. Um candidato que na última eleição para prefeito teve quase 12 mil votos. Segundo as palavras dele, o único candidato com chances. Ele dizia isso. Qual lugar mesmo? Ele ficou em quarto lugar, né? Quarto lugar. Penúltimo. O que acontece? Eu penso que o Cadu Novaes perdeu a eleição. Eu penso que o Cadu Novaes perdeu a eleição para ele mesmo. Sim. Ele não soube arregimentar, fazer o dever de casa, unir. Não soube fazer política. A soberba precede a queda. Verdade. Desculpa interromper. Nada, que isso. É como nós falamos, política e politicagem. Nós não estamos falando aqui de politicagem, nós estamos falando de política, de agregar, de reunir. Ninguém é forte sozinho. Como o Cadu tinha saído de uma eleição há 4 anos atrás, que ele teve quase 12 mil votos, eu imagino que ele pressupôs, olha, eu vou sair na frente de todo mundo. Só que cada eleição é uma eleição diferenciada. Quando o Cadu não consegue agregar forças políticas, ele permite que surja o Dr. Bruno no cenário, que era um candidato, sem sombra de dúvidas, com o menor índice de rejeição. Um médico, uma pessoa muito benquista em Itaperuna, de uma família querida, um homem muito simples. O Dr. Bruno com um potencial muito grande, não só para a última eleição, como para futuras eleições, caso queira prosseguir. Mas tem que dar prosseguimento. Não pode parar no meio do caminho, que lideranças às vezes nascem e morrem da mesma forma. Correto. E aí o Cadu permitiu que nascesse o Dr. Bruno, permitiu que nascesse o vice-prefeito, ainda vice-prefeito, e prefeito eleito Nel. Não se falava do Nel candidato a prefeito. Tanto que o Nel teve 28 candidatos a vereadores. Apenas 28 candidatos a vereadores. Enquanto o Cadu, salvo engano, tinha mais de 70, o prefeito Alfredão mais de 90,
e o NEL com 28 candidatos a vereadores. Uma coligação pequena, mas o NEL fez o dever de casa. É isso que eu ia te perguntar. Aonde o NEL acertou, aonde o Alfredão errou, para que nós tenhamos chegado a esse resultado? Eu acho que o prefeito Alfredão errou em duas coisas. Primeiro, que subestimou o adversário. Quando eu digo prefeito, eu não digo prefeito, eu digo quem estava por trás do prefeito, a equipe, os coordenadores de campanha do prefeito. Subestimaram o adversário. Porque é interessante, eu ouvi muitas pessoas falarem, mas não precisa se preocupar, o prefeito Alfredão já ganhou a eleição. Só sabe quem ganhou a eleição depois que encerra-se a votação. Isso não existe. Cantar a vitória antes da hora não existe. E o outro fator é que o prefeito Alfredão entrou para a história como um dos mais traídos. O prefeito Alfredão somou 31 mil votos para os seus vereadores. Os vereadores do Alfredão somaram 31 mil votos, enquanto ele teve 18, quase 19 mil votos. Então você vê que há uma diferença considerável. Abissal. Isso quer dizer que a maior parte dos vereadores do Alfredão não estavam com o Alfredão. Teve candidato, vota em quem você quiser, eu voto no Alfredão, mas você vota em quem quiser. Teve candidato que estava do lado do Alfredão, faltando 2 dias para a eleição, apareceu um monte de cédula dele Sim. apoiando o outro. Sim. Então, assim, e as pessoas falavam isso com a coordenação do prefeito Alfredão, mas o Roberto Carlos tem uma música, né, em que ele diz, eles estão surdos. E Jesus Cristo também dizia, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Né? Ouça quem tiver ouvidos, olhos para ver. E eu acho que o poder cega muito, Fred. Eu não acho, eu tenho certeza que o poder cega muito. Eu já tive a oportunidade de ver isso em várias situações. Então, a equipe do prefeito Alfredão falhou em subestimar o adversário. O prefeito eleito NEL acertou em trabalhar muito. Há mais de um ano eu estava no encontro da terceira idade lá em Raposo. Quem chega de surpresa? O NEL. O NEL chegou, participou do encontro, dançou com os idosos, dançou trenzinho com os idosos. Aí eu vou lá no Marcatempo fazer uma visita, quem eu encontro lá? O NEL. O NEL andou a cidade toda. O político, ele não pode fazer política de 4 em 4 anos. E eu espero que o prefeito eleito NEL também continue andando agora que ele é prefeito. Continue visitando, indo nos aniversários, indo nos eventos, participando da Itaperuna. Porque aqui, Fred, nós temos um problema muito sério. O cara, durante a campanha, te abraça, beija, pega a criança com catarro e toma água no copo sujo, faz de tudo. Depois ele fica 4 anos sumido. Troca o telefone, ninguém consegue falar, não atende ligação, não mora na mesma casa, desaparece. Uma exceção disso era o Claudão. O Claudão não corria de ninguém. Por mais que as pessoas estivessem indignadas com ele, eu não sei se você se lembra quando houve aquele problema do RPA, que quando ele assina um TAC, o termo de ajustamento de conduta, que em cada vaga de contrato ou de RPA seria uma vaga de concurso, houve uma revolta. Sim. Muita gente se revoltou, foram para a porta da casa do Claudão, o Claudão estava na prefeitura, que ele ia todo dia às 9 horas da manhã para a prefeitura e ficava até às 12 horas, até meio-dia. Ia para casa almoçar, voltava às 14 horas, ficava até às 17. Todo dia, todo santo dia você sabia onde encontrar o Claudão. Era ali no antigo fórum, no gabinete, no centro da cidade. E aí o pessoal foi para casa do Claudão, não encontrou, o Claudão está no gabinete. Foram lá, fora Claudão, fora Claudão. Aí disseram para ele assim, Claudão, você não pode sair, que o povo está pedindo seu impeachment. E ele falou assim, eu vou sair. E saiu o Claudão ainda cumprimentando as pessoas. O político não pode correr do povo, ele tem que correr para onde o povo está. Plagiando o Chitãozinho Chororó, né? É ir onde o povo está. Então eu espero que o prefeito eleito NEL faça o que ele fez durante esse tempo. Porque muitas vezes é fácil jogar pedra nos outros. Mas quando você é vidraça, como é que você vai agir? Será que hoje o NEL tem atendido o celular como ele atendia quando eu, por exemplo, tive uma dúvida em determinado momento, quando estava aquela questão de Cadu e NEL se unirem. Eu mandei uma mensagem para o NEL. Ele respondeu prontamente, está aqui no meu celular, porque eu não apago as conversas, está aqui. O NEL respondeu prontamente, educadamente, disse que não haveria união, que ele mantinha a pré-candidatura. Eu fiz uma nota dizendo que tinha conversado com ele. Será que hoje, daqui para frente, o NEL vai continuar atendendo o telefone? Vai continuar morando no mesmo local, no bairro São Mateus, onde ele morou durante toda a vida, onde todo mundo sabe onde o NEL mora, todo mundo sempre bateu na porta, 20 anos como vereador, né? Ou será que o NEL vai fazer como os outros prefeitos que correram do povo?
Nós tivemos prefeito que dormia no Hotel Caiçara para não atender a população. E que os secretários levavam os processos lá no Hotel Caiçara para o prefeito despachar. Nós tivemos prefeito despachar o processo no Rio de Janeiro. Nós tivemos prefeito que dizia que não estava em casa e ficava escondido dentro de casa. Então, como é que pode se agir? Prefeito que saía de casa 3 horas da manhã para ir para a roça, para ninguém encontrar. Então, eu penso que o político ele tem que agir da mesma forma. Ganhando ou perdendo. Ele tem que ser o mesmo. Porque político tem que ter gosto pela política. Não é fazer da política uma profissão. A política é uma vocação. Espero que o Nel faça tudo o que ele fez na campanha. Ele foi um gigante na campanha. Trabalhou muito na campanha. Se o Nel trabalhar tanto quanto no governo, como ele trabalhou na campanha, Itaperuna vai ser um brinco. Não tenho dúvida disso. É justamente isso que eu ia te perguntar agora. Sim. Né? Qual é a perspectiva, né, com o novo governo que vai entrar? Como que você vê o futuro político de Itaperuna de agora em diante? Olha, como Fred, que você vê as articulações que vão ser criadas de agora em diante? Como que você vê os testes que serão feitos agora nas próximas eleições para deputados? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu vejo hoje, o retrato hoje da eleição. Alfredão sai fragilizado dessa eleição. E aí, quando eu digo fragilizado, eu não digo pela derrota. Teve 19 mil votos, foi uma votação expressiva. Uma votação expressiva. Mas elegeu 9 vereadores. O Cadu elege 10. O Nel elege 3. O Nel não consegue governar com 3 vereadores. Então, o que o Nel faz? Ele pinça vereadores que foram eleitos no palanque do Alfredão. Inclusive, o próximo presidente da Câmara foi eleito no palanque do Alfredão, que é o vereador Paulo César Contador, que é o candidato do Nel e do Jair, candidato a presidente da Câmara. O que eu acho errado. Nada contra o presidente Paulo César. Mas eu acho que se o Nel quer fazer um governo diferenciado, ele tinha que escolher um dos 3. Ele tinha que escolher a Hélia Cruz, ou ele escolhia o Barata da Saúde, ou ele escolhia o Hélito Guaritá, para elegê-los presidente da Câmara. Para ser coerente. Né? Para ser coerente. O doutor Vinícius, com todas as críticas, fez isso com a Amanda da ID. Doutor Vinícius, eu me lembro na época, eu escrevi para o jornal Tempo News, do Luiz Carlos, de Talva, e nós descobrimos, eu tinha uma fonte que me disse o seguinte: olha, a presidente vai ser a Amanda da ID. Estava uma guerra entre Sinei Torresmo, Paulo César, fulano, porque já tinha uma experiência, tinha uma expertise, e a Amanda era uma vereadora de primeiro mandato, mulher, e o doutor Vinícius bancou e deu soco na mesa e falou: eu quero a Amanda, e elegeu a Amanda da ID, logo no início. Então eu acho que o Nel precisava disso, de um presidente da Câmara dele, do grupo dele, não é para mandar em ninguém, mas do grupo dele, para ter independência. Mas não vai ser o que vai acontecer. Segundo nós soubemos, e é público notório, o próximo presidente é o vereador Paulo César Contador, novamente, que já está virando cativo naquela Câmara. Sim. Só está perdendo para o Pardal, que foi 13 vezes presidente da Câmara, 32 anos vereador, né? José Geraldo Espósito, grande Pardal. Então, figura lendária da política. Pardal é uma lenda viva, não é um mito, é uma lenda viva. Exatamente. Então eu penso que o Nel, ele precisa ajustar algumas coisas. Existem algumas crises antes do governo, existem. Crises com alguns nomes de secretários que não têm vínculo político e que dizem que não vão fazer política. E é muito fácil esse discurso piegas, esse discurso demagógico, de que não vamos fazer política. Pode não fazer politicagem, mas política tem que fazer. Não adianta uma secretária que vai estar lá na investidura de um cargo público, de uma função pública, política, de confiança, dizer assim: na minha secretaria não tem política. Eu não sei como isso termina. Sabe, eu acho que isso não termina bem. Porque será que esses vereadores que foram eleitos no palanque do Nel, do Alfredo, do Cadu, será que eles vão cruzar os braços e dizer amém? Tomar benção, a cerimônia do beijamão mais uma vez? Eu acho que o povo tem que cobrar dos vereadores uma atitude de independência do parlamento. Você citou que foram eleitos 9 vereadores no palanque do governo Alfredão. Sim. E a gente vê hoje, pelo desenrolar dos acontecimentos, que desses 9 só ficaram 4. 5 foram embora. Eduardo do Todo, o Jefinho de Boaventura, a Sargento Cristiane e a Vivi Dentista. O que aconteceu? Por que esse pessoal debandou? A gente Fred, imagina, né? Mas eu gostaria de ouvir de você.
Primeira coisa, permitam-me, senhores edis, que pese o profundo respeito por vossas excelências, porque vossas excelências foram eleitos pelo povo, o povo os escolheu. Mas é um problema sério a incapacidade, a falta de inteligência de alguém ou de alguns vereadores que teriam a possibilidade de fazer a presidência da Câmara, darem a presidência da Câmara de presente para o Executivo. Não sei se para o Nel, para o deputado Jair, não sei para quem, mas deram o mandato nas mãos de alguém para escolher lá o presidente Paulo César Contador. Sabe? E aí alguns vereadores, eu soube que já se conversa, falam assim, não, nós não queremos briga. Não é briga, não. Não é briga, não. Ninguém vai levar para o lado pessoal. Mas tem que debater, não é dizer sim, amém, sim, senhor prefeito, está tudo certo, não. Como eu vi um dia um vereador imbecil, graças a Deus um ex-vereador, um imbecil, dizer na Câmara o seguinte, não, eu se pudesse eu não dava 30%, autorização de 30% a 50% para o prefeito remanejar se eu ouvir a Câmara. Eu dava 100%. Ora, então, para que a Câmara? Não precisa de Câmara. Vamos eleger um intendente que era presidente da Câmara, era prefeito, era tudo, era o coronel da cidade. Vamos voltar a esse tempo. Eu penso que o maior desafio do prefeito eleito Nel é mostrar a sua autoridade. Nel foi muito questionado se ele mesmo mandaria no seu governo. Porque diz que ele poderia sofrer ingerências externas ou até mesmo extremamente internas dentro de casa. O desafio do Nel vai ser mostrar que ele é um gestor público de verdade, que ele vai pegar as rédeas do município e que será a última palavra, a palavra final será dele. Esse é o grande desafio do Nel. O Nel vai enfrentar um município com 130 milhões de dívidas, dizem alguns. Não duvido. O Alfredão pegou com 190 do ex-prefeito doutor Vinícius, e o doutor Vinícius pegou com dívida do Alfredão, e o Alfredão pegou com dívida do Paulado, e o Paulado pegou com dívida do Claudão, e o Claudão pegou com dívida do Jair Bittencourt. Não veio dizer que não pegou, porque a dívida do hospital começa em 2007. E nós temos prova do diretor do hospital dizendo isso, que a dívida com o Hospital São José do Avaí começa em 2007. Quem era o prefeito do município de Itaperuna em 2007? Jair Siqueira Bittencourt Júnior. Então, de lá para cá, por uma série de fatores, nós tivemos queda de arrecadação, queda do fundo de participação do município, queda do royalties do petróleo, o empobrecimento de Itaperuna. Nós perdemos só de ISS. Olha só, nós tínhamos a fábrica Boechat, nós tínhamos a cooperativa, que nos idos tempos, muito antes do caminhão refrigerado, levava leite para o Rio de Janeiro, para a capital do Rio de Janeiro. Nós tínhamos uma potência que era a cooperativa. Nós tínhamos um polo de confecções extremamente aquecido. Nós tínhamos muitas coisas em Itaperuna, Aquatá, Marília, tudo vários laticínios. Nós perdemos muito. Itaperuna empobreceu nesses últimos anos. Então, naturalmente, os prefeitos encontram uma dívida. Você tem a questão da dívida com o hospital. É do Alfredão, é do Vinícius. Não. É uma dívida do Estado. Há muito tempo. Por quê? O cara passa mal, ele tem um problema. O Hospital São José do Avaí é referência em diversas áreas. Ele passa mal em um determinado município. Faz a regulação dele, vai para onde? Para referência, Hospital São José do Avaí. O município que assina o contrato é o município de Itaperuna. Mas se o cara tem uma quebradura em inatividade, que não possa ser tratado no hospital de inatividade, ele vem para onde? Para Itaperuna. Então todo mundo deságua aqui. Nós falamos agora há pouco de 15% que se gasta com saúde. Em 2012, no governo do prefeito Fernando Paulado, gastava-se 31% e não dava. Porque Itaperuna banca a saúde da região. E aí você tem uma verba de 5 milhões de reais, aproximadamente, que é repassado para o município para a pactuação com o hospital. Mas a regulação regula mais 1 milhão, 1,5 milhão todo mês. Você fecha com um déficit todo mês de cerca de 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Isso vai se avolumando. O Estado não paga. O município fica como devedor porque é ele que é o contratante. Não é que o serviço foi prestado para o morador de Itaperuna. Pode ter sido prestado para um morador lá do sul do país. Por referência, veio aqui. Porque o Hospital São José do Avaí é prestador de serviços para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. Então é uma questão que precisa ser discutida. O oportunismo político faz com que coloque a dívida do hospital na conta de A, B, C ou D. Mas não é uma dívida do município de Itaperuna. É preciso rever essas questões. É uma dívida do Estado. É uma dívida do Estado. Só que o município assina. Sim, a gente tem um deputado estadual, poderia fazer alguma coisa, né? Mas, então, infelizmente, está aí há 3 ou 4 mandatos e não se empenhou em resolver o problema. Sim, é uma questão muito complicada. Jefferson, e como não poderia deixar de ser, né?
esse ano você tomou partido de um vereador, né, Sim. Eduardo Toldo. Foi até uma coisa bastante interessante. Ele tinha a esposa dele, Keila, que era vereadora, Sim. que não concorreu e deixou a vaga para ele. E ele se despontou como uma das lideranças políticas mais proeminentes da região, né? Como que você enxerga a candidatura do Eduardo Toldo e o futuro político dele na cidade? Ô Fred, foi uma forma muito arrojada, né? Como você bem colocou. A Keila do Toldo sai de 0 votos, obtém 1.210 votos, 2.120 votos, desculpa. Se torna a vereadora mais votada daquela eleição. Vem candidata a deputado estadual, obtém quase 10 mil votos no estado. Ou seja, tinha uma reeleição garantida para deputado, para vereadora. E o Eduardo Toldo se lança candidato a vereador. Era um desafio imenso. Você deixa uma cadeira garantida para construir, pavimentar um novo caminho. E o Eduardo se elege como o segundo mais votado do município de Itaperuna, uma eleição muito acirrada, com Paulo César Contador e Marquinhos de Retiro, todos os dois grandes candidatos, com votações expressivas. Paulo César já chegou a ter mais de 2 mil votos nos seus idos tempos, né? Marquinhos de Retiro teve mais de 1.600 na penúltima eleição. E aí o Eduardo Toldo vem candidato, disputa essa eleição, ganha a eleição. Eduardo que foi, sem sombra de dúvidas, o melhor secretário de esporte da história de Itaperuna, tanto que foi secretário na gestão do Dr. Marcos Vinícius, e o Alfredão, vendo que a Secretaria de Esporte estava abandonada na gestão da então vereadora Amanda, quase ex-vereadora Amanda, ele chama o Eduardo, tá um caos, só você pode dar jeito. E o Eduardo entra lá, dá jeito, resolve uma série de fatores na Secretaria de Esporte. O futuro do Eduardo Toldo. Eu penso que o futuro do Eduardo Toldo passa por 2026. Conversando com uma grande liderança outro dia do Rio de Janeiro, ele me disse assim, olha, nós queremos lançar a Keila ou Eduardo. Ou a Keila ou Eduardo. Candidato a deputado estadual ou deputado federal no município de Itaperuna. E eu penso que é interessante, porque nós temos hoje uma lacuna. Eu creio que o Eduardo Toldo vai ser um vereador extremamente ativo, cumprindo o verdadeiro papel do vereador, que é de fiscalizador e legislador. Isso provavelmente vai incomodar muito. Eu quero dizer, senhores vereadores, que em 2012, né, quando elege o Alfredão, a Câmara tinha 10 vereadores a favor e 3 contra, ou 3 independentes. Professor França Bombeiro, hoje advogado também, Rogerinho Bandoli e Dr. Marcos Vinícius. 3 vereadores calaram 10. Sim. 3 vereadores estremeceram as bases do poder, ao ponto do prefeito Alfredão, naquela época, ter uma rejeição de mais de 80% e não conseguir ser candidato. E o candidato do governo ter 14 mil votos. E daquele grupo de 3 vereadores, saiu um prefeito e um vice, Dr. Vinícius Rogerinho. Eu acho que a história vai se repetir. A história está nas mãos Eduardo Toldo, Sargento Cristiane, Jefinho Boaventura e Vivi Dentista. São 4 contra 9. Não contra um governo, mas contra 9 que aceitaram balançar a cabeça e dizer amém, senhor prefeito. Perfeito. Então eu penso que desses 4 pode sair uma prefeita, ou um prefeito, ou uma vice-prefeita, ou um vice-prefeito de Itaperuna. Acho que vai passar por 2026, não tenho dúvida. Um deputado. Não tenho dúvidas, porque nós temos hoje um deputado estadual, um deputado federal, mas eles vão precisar mostrar serviço para Itaperuna e vão precisar de grupo. Sem grupo, nenhum dos dois, nem o deputado Jair Bittencourt, nem o deputado Murilo Gouveia vão conseguir ter força suficiente para ter uma votação expressiva em Itaperuna. Eles têm outros redutos, eles podem granjear votos, mas eles precisam ter uma votação forte aqui, para que eles saiam do colégio eleitoral deles com uma capacidade muito grande. Então eu penso, Fred, que se esses 4 vereadores, e aqui eu daria até um conselho se me fosse permitido, senhores. Eu acho que eles deveriam montar uma chapa independente, para concorrer contra o vereador Paulo César. Precisa de 4 vereadores para montar uma chapa. Um presidente ou uma presidente, um vice ou uma vice, um primeiro e um segundo secretário. Montem uma chapa para vir discutir, mesmo antes do dia 1º de janeiro, senhores vereadores, senhoras vereadoras, virem discutir política, virem discutir o legislativo, utilizarem o Pode Mais Podcast, outros mecanismos de comunicação para falarem da demonstração, para que o povo entenda como é que se elege um presidente da Câmara. Porque ainda existe no imaginário popular a ideia de que o presidente da Câmara é o vereador mais votado.
As pessoas ainda pensam isso? Não. É uma votação que é feita dentro da Câmara, mas geralmente ela já é escolhida no quintal da casa do prefeito. Então eu acho que tem que se ter esse debate. Penso que os 4 vereadores independentes têm que formar um bloco parlamentar e têm que formar uma chapa para discutir a eleição da presidência da Câmara. Tirar o véu, rasgar a cortina, mostrar a verdade, mostrar por que 5 vereadores que estavam aqui foram para lá, para o lado do prefeito Nel. Tem que se falar. E outra coisa, esses vereadores que foram para lá, logicamente eles vão conseguir as benesses do poder. Os cabos eleitorais desses 5 vereadores provavelmente serão agraciados, serão convidados para participar do governo do prefeito Nel. É um processo democrático. Daqui a pouco começa a distribuição de UBS. Sim, então eu acho legítimo hoje quem apoiou os 5 vereadores que ganharam a eleição com o Alfredão, 5 e mais um, que é o Tatu, que ganhou a eleição com o Cadu e que também hoje vai ser secretário de Agricultura do Nel. Os cabos eleitorais têm sim que reivindicar o seu espaço, é legítimo, porque esses vereadores negociaram com o prefeito. O que negociaram não se sabe, mas existe essa negociação e nós sabemos, não há nada de ilegal, a lei não proíbe, não veda essa negociação, então acho que os cabos eleitorais têm que ir um dos vereadores. Sabe, olha vereador, você estava de um lado, você foi para o outro, você tem espaço sim, eles têm espaço sim, não venha com essa história de que não tem. Não existe almoço gratuito, principalmente na política. E a gente tem que parar, Fred. Uma outra coisa que eu tenho visto, eu tenho recebido muitas reclamações do futuro governo Nel. Porque as pessoas chegam e dizem assim, Fred, me ajuda na campanha. Nem entrou, já tem reclamação? Ah, tem muitas reclamações. Reclamação de secretária, quando tiver lá dentro. de secretária que chega no galpão e não cumprimenta ninguém, que fala que ela é independente, que ela não é política, que ela é técnica. Nunca pisou no órgão público. Só entende da pasta na área privada, que é totalmente diferente. Não sabe nada de órgão público. Tiveram uma concessão do governo federal que se transformou em muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas, Fred, eu penso o seguinte, o cara é candidato a prefeito. João te ajuda a ganhar a eleição? João tem que te ajudar a governar. Lógico que vendo a capacidade daquela pessoa. Mas o que os candidatos a prefeitos fazem via de regra? Fred, me ajuda aí. Depois a gente vê. E aí, quando passa a eleição, é o que eu estou recebendo de reclamações, Fred. Muitas reclamações. Minha caixa de mensagem está superlotada. Não consegue falar com mais ninguém. As pessoas sumiram, né? Aí atendem quem quer ir no galpão e dizem assim, agora você tem que procurar um vereador. Inclusive já tem essa cultura. Você vai lá, procura um vereador para o vereador te referendar, que aí eu te atendo. Então, eu acho que o prefeito Nel tem um desafio imenso pela frente. E o Alfredão, o prefeito Alfredão também tem um desafio imenso pela frente, que é tentar lutar pela sua elegibilidade. Eu acredito. Tem um ditado que diz que a política ama a traição, mas abomina o traidor. Alfredão foi extremamente traído. Maior de todos. E eu acho que vai ser mais traído ainda quando as suas contas forem votadas na Câmara Municipal de Itaperuna. Eu acho que muitos daqueles que comeram na mesa com o prefeito Alfredão vão votar contra as suas contas e ele ficará inelegível por 8 anos. Isso é o que eu penso. Certo. Jefferson, nosso tempo está terminando, né? Queria deixar que você desse uma palavrinha para o pessoal de Itaperuna. Fred, agradecer demais a oportunidade, cumprimentá-lo pelo Pode Mais Podcast, maravilhoso, excelente. Agradecer a você que está conosco, que vai nos assistir durante o dia, a tarde, a noite, a madrugada, a manhã. Desejar um Feliz Natal a todos nós. E o Fred já aqui simbolicamente com o gorrinho do Papai Noel, né? Árvore de Natal, que nós façamos, como diz aquela música do Roupa Nova, Natal todo dia. Não se sabe ao certo a data do nascimento de Jesus, justamente para que nós comemoremos todos os dias o nascimento desse menino que se fez tão grande que não coube dentro da história da humanidade. Dividiu a humanidade entre antes e depois dele. Que o amor de Jesus Cristo possa derramar sobre o seu lar, sobre a sua família, um Natal de muita paz, de muita luz, um ano novo muito positivo, muito produtivo, e que venha para Itaperuna, para a região, para o estado, para o Brasil e para o mundo, muita paz e muito avanço. Obrigado. Eu que agradeço. E eu quero deixar aqui para vocês também um Feliz Natal, um próspero ano novo para todos que estiverem nos assistindo. Para vocês que gostam de conteúdo como esse, assinem o nosso canal, né? Se inscrevam no canal, acione o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo, todas as novidades que acontecem. E
deixe o seu like, que ajuda a divulgar o nosso trabalho. Gente, ó, muito obrigado. Esse é Jefferson Leite e até a próxima.